Eu vou dividir a apresentação em três partes. Tá? Em primeiro lugar, eu faço um panorama do boom da literatura russa no final do século XIX e no começo do século XX, tá? De uma forma muito pontual, porque é importante para a gente entender o que acontece na Era Vargas. Depois eu passo para esse panorama da Era Vargas propriamente, e por Era Vargas eu me refiro à primeira Era Vargas, ou seja, um período de 30 a 45. Ou seja, de outubro de 1930, da Revolução de 30, até o final do Estado Novo. Eu não vou falar aqui do outro período Vargas, dos anos 50, que termina com o suicídio do Vargas, apenas desse primeiro período. Se sobrar tempo, eu gostaria de falar um pouquinho de algumas, de forma rápida, possíveis relações do Boris Schneiderman com esse contexto dos anos 30 e 40. Isso porque não só o Boris foi o grande tradutor de literatura russa no Brasil, é a figura central nesse contexto, também porque se comemora o centenário de nascimento dele, agora em maio, mas também essa é uma hipótese minha de pesquisa, porque o Boris é formado nesse contexto dos anos 30 e 40, ou seja, a diferença de outros imigrantes importantes que trouxeram tantas contribuições para a cultura brasileira, inclusive ao universo das traduções, como Paulo Ronay, por exemplo. A diferença desses outros, o Boris chegou criança no Brasil. O Paulo Ronay já veio formado da Europa, já tinha uma trajetória de intelectual maduro na Europa. O Otto Maria Carpo, o Anatol Rosenfeld, eles todos já vieram ali na casa dos seus 30 e tantos anos no Brasil, e aqui, claro, que continuaram dialogando com a cultura brasileira, mas de qualquer forma é diferente do Boris, que chegou com 8 anos, em 1925. Portanto, a escola do Boris, essa é uma hipótese, é, em boa medida, a imprensa brasileira, a literatura brasileira, um pouco a biblioteca paterna e materna, mas é sobretudo o meio intelectual brasileiro. Então, a minha impressão é que muitos desses temas, inclusive sobre tradução, debates sobre tradução, que aparecem nos anos 30 e 40, vão repercutir na trajetória do Boris Schneiderman nos anos 50, 60 e até o ano passado, quando ele faleceu, aos 99 anos. Vamos ver se dá tempo. Se não der para falar isso durante a apresentação, podemos deixar para a sessão de perguntas, ou então fica o convite para quem quiser dialogar sobre isso depois, em outro contexto. Tá? Então, de uma forma rápida, eu queria começar por esse panorama do final do século XIX. Por quê? Porque a literatura russa tem uma peculiaridade muito interessante, que é a difusão internacional muito súbita e rápida em um contexto muito específico, que é meados da década de 80, do 19 em diante. Tá? Antes disso, havia traduções de literatura russa na Europa, desde os anos 30, principalmente. A rigor, na Alemanha, desde antes, já há algumas traduções de literatura russa, mas eram coisas muito pontuais e com pouca repercussão. Tá? De modo geral, a crítica literária, o público leitor, dava pouca importância à literatura russa. Tá? Ela adquire um outro patamar simbólico a partir do fim do século XIX, por uma série de questões que eu não vou poder aqui aprofundar, inclusive questões políticas muito conjunturais. Há uma aliança famosa da França com a Rússia, uma aliança política e militar, feita na sequência da Guerra Franco-Prussiana. Tá? Então, os franceses, basicamente, eles se aliam com o Império Russo, e há uma série de fomentos oficiais, inclusive, para discussão de coisas russas, para importação na França de músicos russos, de companhias russas, inclusive de estímulo à tradução, tá? De obras russas, a produção de textos de história russa, por exemplo, tá? Isso ali entre finais da década de 70 e o começo dos anos 80, ou seja, então há um ambiente político muito favorável para que a Rússia apareça por uma ótica positiva. Até então, a visão que se tinha, grosso modo, da Rússia na Europa Ocidental era uma visão, do
ponto de vista da cultura e da política, muito negativa. Tá? Era uma imagem muito calcada em um texto, não apenas nesse texto, mas ele é sintomático, tá, desse estado das coisas, de um viajante francês que foi o Marquês de Custine. Tá? O Custine vai à Rússia em 1839, tá? Escreve depois um livro famoso exatamente com esse título, A Rússia em 1839, e ele ali apresenta uma imagem da Rússia como uma espécie de bastião do despotismo político, tá? Do obscurantismo, do atraso, a imagem da Rússia como policial da Europa. Tá? Essa é uma imagem que já vinha circulando, mas o Custine dá uma versão famosa dessa ansiedade, né, europeia, e ele fala bastante de cultura e de literatura. Ele diz que num país como aquele de escravos, tá, é o termo que ele utiliza, e pior do que escravos, são escravos voluntários, tá, quase como aquela história do discurso sobre a servidão voluntária. Tá. A ideia é mais ou menos essa: os russos, eles são escravos não porque existe uma autocracia que vitimiza, e manipula e paralisa uma população que, se fosse esclarecida ou iluminada, então quebraria aqueles grilhões. Não, diz Custine. Os russos gostam da opressão. Eles gostam da opressão. Aquele regime despótico é uma expressão de anseios, de tendências, de características que estão lá na própria população. Tá? E, portanto, num país como esse, eu estou aqui, claro, reproduzindo sempre o argumento do Custine, uma cultura autêntica jamais poderá florescer. A literatura russa será sempre uma literatura de imitação, ela será sempre uma derivação, tá? uma versão de segunda categoria ou de terceira categoria de literaturas mais livres, tá? E avançadas, como evidentemente a literatura francesa. Tá? Basicamente esse é o argumento do Custine. Esse livro teve um sucesso extraordinário e serviu, tá, para cimentar, para consolidar essa visão muito negativa da cultura, da literatura russa, como uma cultura de segunda mão, de segunda categoria. Para quem aqui já assistiu um filme do Sakurov, Alexander Sakurov, um grande diretor russo contemporâneo, chamado Arca Russa, não sei quem já viu esse filme, filme do começo dos anos 2000, passado em um plano sequência único dentro do Hermitage, antigo Palácio de Inverno dos czares, e de 90 e poucos minutos, portanto, sem cortes. É uma sequência única, um prodígio técnico, ficou muito conhecido na época por causa disso, mas claro que ele tem embutida uma leitura da história da cultura russa importante. E há um personagem que conduz a ação, essa espécie de excursão pelo museu, e esse personagem é baseado no Custine, no Marquês de Custine. É um viajante europeu que no filme não é nomeado, mas ele vai falando uma série de comentários depreciativos sobre a cultura russa, e esses comentários, em boa medida, são tirados do livro do Custine. Então, para quem não viu esse filme, sugiro que assistam, realmente é muito interessante, e agora com essa referência. O que acontece no final do século XVIII é uma espécie de reversão, tá, dessa visão negativa, que tem a ver com a questão geopolítica, como eu falei, tá, mas não apenas isso, tem a ver também com um debate cultural, literário, sobretudo, forte na Europa, tem a ver com uma crise ou um ataque ao romance naturalista, tá, do Zola. Tá? Então existe todo um debate europeu que busca alternativas, tá, ao que se considerava um excesso cientificista, cirúrgico, tá, cerebral do romance naturalista, um impasse a que isso levaria, e há vários escritores que estão procurando alternativas, tá, saídas. E eis que então alguns críticos, tá, eles descobrem na literatura russa do século XIX uma alternativa, ou talvez a melhor alternativa, como eles entendiam, para os impasses, que eles consideravam os impasses da ficção naturalista. Tá? Esse é o contexto em que a literatura russa aparece como um elemento de peso nos debates literários. Tá? Até então ela não tinha esse estatuto. Eu estou falando aí do final do século XIX, tá? Da década de 80 em diante,
Isso significa dizer que esse boom da literatura russa, tá? E quando eu falo boom, é numa analogia mesmo com o boom do romance latino-americano, enfim, com o qual eu acho que essa questão russa guarda muitos paralelos possíveis, tá? Mas esse boom da literatura russa, ele gera uma quantidade imensa de traduções, tá? Então, Dostoiévski é todo traduzido nesse momento, Tolstói é todo traduzido, enfim, Turgenev é um pouco uma exceção a esse movimento. Por quê? Porque Turgenev morava na França, tá? Passava mais tempo na França do que na própria Rússia, ele era uma figura conhecida dos meios literários franceses, então muitos romances de Turgenev foram traduzidos, tá? Enquanto ele vivia na década de 70, tá? E de alguma maneira ele pôde acompanhar uma série dessas traduções e opinar sobre elas. Então essa é uma diferença do Turgenev no quesito tradução, tá? Em relação a outros escritores russos que nos anos 80 foram beneficiados por esse boom de traduções, porque beneficiados pós-mortem, tá? A recepção da literatura russa, ela é em boa medida uma recepção póstuma, tá? Meados da década de 80 significa que Pushkin já está morto há muito tempo, Gogol já está morto há muito tempo, Dostoiévski tinha acabado de morrer, tá? Ele morre um pouco antes dessa onda de traduções, ou seja, Dostoiévski em vida, até fevereiro de 1881, ele era uma figura conhecida apenas na Rússia, tá? Ele era uma figura local, ele não era conhecido fora da Rússia. Uma boa forma de verificar fama de escritores, para quem trabalha aqui com estudos de recepção, é verificar obituários, tá? O obituário de Dostoiévski, em 81, a morte de Dostoiévski não gerou praticamente nenhuma repercussão internacional, tá? Houve um jornal inglês que fez uma referência relativamente discreta a toda a movimentação popular que houve, né, em torno do féretro de Dostoiévski. Os russos têm uma veneração, uma espécie de necrofilia literária muito acentuada, né? Então, eles realmente, enterros de escritores são ocasiões de comoção popular em uma escala que eu não consigo imaginar em outros contextos, né? Mas a morte de Dostoiévski foi um desses grandes eventos e praticamente não houve repercussão internacional disso, tá? Então eles não eram figuras conhecidas. É o caso de se perguntar o que Dostoiévski teria feito, qual seria o impacto na obra de Dostoiévski, dessa fama internacional, caso ele tivesse vivido alguns anos mais, tá? Mas isso a gente só pode especular, tá? Para todos os efeitos, ele é uma figura do debate russo, tá? Ele escreve apenas para aquele mercado, ele não escreve pensando que será traduzido. Tá? Eu acho que essa é uma dimensão importante e que, a meu ver, ainda não foi suficientemente estudada na obra desses autores russos. Tá? O fato deles escreverem com pouca ou nenhuma esperança, tá, de serem traduzidos enquanto estão escrevendo. Tá? Talvez para o futuro, daqui a 100 anos ou 200 anos, aí entram expectativas messiânicas e milenaristas variadas de que a cultura russa está tão cheia sempre. Tá? A grande exceção é, evidentemente, Tolstói. Tá? Tolstói, ele foi um escritor muito longevo nos padrões russos, morre com 82 anos, em 1910, o que significa que ele vive ainda quase 3 décadas, tá? Enquanto esse processo de difusão da literatura russa acontece pelo mundo. Então o Tolstói, de alguma maneira, ele se torna uma estrela da literatura russa em vida. Tá? E é justamente no momento em que o Tolstói, vocês devem saber que o Tolstói passa por uma série de crises importantes na sua vida, e há uma crise decisiva no começo dos anos 80, tá? Em que ele se volta de uma forma mais sistemática à produção de textos doutrinários, de textos filosóficos, de textos religiosos. Tá? Aliás, esses textos, no começo do século XX, eles eram muito mais conhecidos e traduzidos no exterior do que a sua ficção.
Tá? Há muito pouca gente que lê no Brasil Guerra e Paz, por exemplo, em 1900, tá? Mas há muita gente que lê esses textos sobre o que é arte, tá? O que é a minha fé, no que consiste a minha religião. Esses textos eram mais circulados do que propriamente a ficção. Tolstói era mais conhecido como uma espécie de tribuno, tá? De profeta, de crítico, de publicista, do que de ficcionista. Tá? Então Tolstói, ele é uma pessoa que morre já com os mass media nascentes. É o único escritor russo que vocês podem ver no YouTube. Tá? Se vocês forem lá no YouTube e digitarem Leão Tolstói ou Leo Tolstói em inglês, vocês verão vídeos com o Tolstói. Tem mais ou menos 1 hora tanto de filmagem. O Tolstói em várias circunstâncias, e por isso, portanto, ele também conseguiu acompanhar o seu processo de tradução internacional. Era muito comum que as pessoas, editores, tradutores, escrevessem para Tolstói com questões de tradução. Ele abriu mão dos direitos autorais sobre a sua obra, para desespero da família. A família era uma nobreza antiga, com um padrão de vida melhor do que 99% da população camponesa miserável russa, mas de qualquer forma eles não eram uma nobreza extremamente abastada, eles contavam com esse dinheiro da literatura de Tolstói. E para desespero dos familiares, o Tolstói resolveu abrir mão dos direitos sobre a tradução das suas obras. Conseguiram chegar a um acordo depois, porque falaram: não, tudo bem, então abre-se mão do que ele escrever a partir de agora, dessa decisão, ali no começo do século XX. Mas as obras anteriores, essas continuam com o copyright, e assim, de alguma maneira, a família conseguiu manter um dinheirinho pingando de vez em quando. Mas o Tolstói, portanto, pôde discutir questões de tradução com o mundo inteiro. Há inclusive uma troca muito interessante de correspondência com o Gandhi. Mahatma Gandhi não se chamava ainda assim, foi um discípulo de Tolstói quando morava na África do Sul ainda. Gandhi foi um jovem bacharel na África do Sul, não lembro exatamente a cidade, mas ele ficou muito impressionado com as ideias de Tolstói e pediu autorização para traduzir uma série de textos. Então há, por exemplo, uma correspondência interessantíssima sobre questões de tradução, como traduzir termos ligados à ressurreição, à questão de alma, enfim, do russo ou do inglês para outras línguas. Mas é uma questão longa, não dá aqui para entrar, somente apontar para essa relação de Tolstói com o universo da tradução. Em geral, a maioria das edições internacionais eram feitas a partir do francês. O francês foi o intermediário fundamental nesse processo. Aqui no Brasil, lia-se basicamente em francês. Há muito pouca presença de traduções, edições inglesas, edições americanas, alguma coisa de alemão, um conjunto um pouquinho maior do espanhol, de edições espanholas, especialmente nos meios de esquerda, grupos anarquistas, grupos socialistas, para os quais Tolstói, por exemplo, era uma espécie de ídolo. Tolstói era uma figura central para os movimentos anarquistas, e esses grupos com frequência usavam traduções espanholas, traduções de Barcelona, de Valência, que em geral eram feitas a partir do francês. Então o francês continuava lá como intermediário fundamental. Costuma-se falar muito mal dessas primeiras traduções francesas, mas é importante aqui a gente não generalizar, porque há algumas traduções que, enfim, têm o processo de amaciamento que todos conhecem, vocês conhecem melhor do que eu, as belas e fiéis, enfim, mas que de alguma maneira preservam algum tipo de integralidade do texto. Agora, há outras traduções que são adaptações, e algumas são, mais do que adaptações, são verdadeiros monstros. Isso tem a ver, em parte com um certo
um certo incentivo por parte de alguns críticos-chave, como o Visconde de Voguet, que foi extremamente popular no mundo inteiro. Praticamente toda a crítica literária produzida no Brasil no começo do século XX é uma paráfrase, é uma adaptação das ideias desse crítico, desse ensaísta chamado de Voguet, Melchior de Voguet. E esse crítico dizia que, para serem compreendidas, certas obras literárias russas, ao ser traduzidas, elas têm que passar por um processo de adaptação para o gosto francês. Adaptação e remontagem similar, e aí ele fazia essa comparação com certas obras de erudição alemãs. Ele usava essa analogia. Então é preciso remontar a obra, ou seja, não é apenas amaciar a linguagem, é um processo mesmo de remontagem. E alguns tradutores fizeram isso. Dois casos clássicos. Um é dos irmãos Karamazov, que na primeira edição francesa, ela ganhou um novo final escrito pelo tradutor. O tradutor escreveu, ele achou que acabava muito subitamente, então ele providenciou um novo final, que depois virou uma obra à parte, ou seja, aquele final ele foi transformado, por sua vez, em uma outra edição, ganhou o título de Os Precoces, e circulava como uma obra de Dostoiévski, Os Precoces, mas era um texto escrito pelo tradutor. No caso das notas do subsolo, ou memórias do subsolo, como o Paul Schneider preferia traduzir, houve uma coisa parecida, ou seja, o tradutor ele pegou as notas propriamente e acoplou um outro texto de Dostoiévski ali, chamado A Senhoria, que tem tradução em português pela minha colega Fátima Bianchi, e ele juntou esses dois textos como se fossem as notas do subsolo. E evidentemente, na hora que ele juntou os dois textos, não fazia muito sentido. E aí ele escreveu então uma ponte, um pedaço que fazia a transição de uma narrativa para outra. Essas edições francesas que circulavam, e essa tradução francesa, a adaptação, enfim, seja como vocês preferirem chamar, das notas do subsolo, era lida no Brasil. Nos anos 30, o Augusto Maier, grande crítico gaúcho, que fez talvez o paralelo mais original entre a ficção russa e a ficção brasileira, comparando Dostoiévski com Machado de Assis em meados dos anos 30, foi um gesto crítico extremamente ousado naquele momento. Ele usou exatamente essa tradução mutilada e remontada francesa das notas do subsolo, e uma série de questões que ele comenta sobre o subsolo dostoiévskiano são, na verdade, passagens que o tradutor inventou, não são passagens de Dostoiévski. Isso é um exemplo muito curioso de como um texto como esse pode levar a um resultado crítico, mesmo assim muito importante para a literatura brasileira. Mas é importante não generalizar essas traduções francesas. Em todo caso, quem trabalha com a circulação da literatura russa no Brasil tem que necessariamente estudar essas traduções. Porque é daí, não somente das próprias traduções, mas também dos paratextos, dos textos críticos colocados nessas edições, que vem a maior parte dos comentários feitos no Brasil sobre literatura russa. Lima Barreto, por exemplo, ele está lendo essas traduções, ele está lendo os comentários críticos que saem publicados nessas traduções, e fora disso não há muita referência. Isso posto, o que a gente tem que pensar? Que há pouquíssima tradução para o português de literatura russa, até os anos 30. Pouquíssima tradução, porque as pessoas iam em francês. Então, há 10 traduções, entre 9 e 10 traduções brasileiras de literatura russa, todas feitas a partir do francês, entre 1887, que é quando começa a circular a literatura russa por aqui, e o começo da década de 30. Então você conta nas duas mãos o que a gente tem de traduções brasileiras.
A mais significativa delas, pelo peso da editora, foi uma tradução da sonata Kreutzer, de Tolstói, feita pela Garnier, tá? Em 1895, editora central no Brasil, e essa foi a única iniciativa por parte de uma editora de peso. Tá? É um punhado de traduções brasileiras, mas, e aí eu já entro na Era Vargas, isso muda radicalmente a partir dos anos 30. Todos vocês sabem que há uma série de mudanças muito estruturais, tá, na cultura brasileira. Nesse momento, muita gente já escreveu sobre isso. Há um texto do Antônio Cândido, tá, muito famoso, sobre essa guinada da cultura brasileira e do mercado editorial no começo da década de 30. Não é o caso aqui de fetichizar essa data. É importante também tomar cuidado, ao mesmo tempo, para não transformar 1930 numa ruptura total. Há continuidades com o período anterior, mas em alguns setores sente-se realmente uma mudança muito significativa, e uma delas foi exatamente no mundo das traduções de literatura russa. Tá? Antes de mais nada, é importante falar que na Era Vargas, a literatura russa, ela está muito ligada às flutuações da política. Tá? As flutuações da política. Então, no começo dos anos 30, há uma explosão de comentários e traduções de literatura russa, tá? Que vai subindo até chegar em 35, tá? Quando aí há o levante comunista. Alguns costumam falar a intentona comunista, mas é um termo que historiadores consideram pejorativo, eu também. Tá? Intentona tem toda uma conotação negativa, né? Que foi dada principalmente pelos vencedores, né? dessa tentativa de insurreição. Então, melhor falar de insurreição ou de levante revolucionário. Tá? E esse levante de 35 gera uma onda de repressão, né, a tudo que tivesse ligado à Rússia, e aí as traduções, as edições, os comentários de literatura russa, eles diminuem de intensidade. Tá? Em 37, quando se instaura o Estado Novo, elas praticamente desaparecem, as novas traduções. Tá? E os intelectuais russófilos, ou seja, aqueles que vinham escrevendo desde o começo da década de 30 sobre literatura russa, eles se calam. Tá? Se calam em relação à literatura russa. Eles vão para outras áreas. Tá? Alguns somem do mapa mesmo. Alguns estão presos. Tá? Alguns não escrevem simplesmente porque foram presos, tá, pela repressão do Estado Novo. O Estado Novo, os mais novos aqui, é bom não esquecer que foi um momento de repressão, tá? Um momento ditatorial extremamente agudo no Brasil, tá? E ele incidiu de uma forma muito violenta, tá, sobre qualquer coisa que estivesse ligada à Rússia. Tá? Rússia, União Soviética e a literatura russa incluída aí. Tá? Então, entre 37 e 1942, há uma espécie de desaparecimento da literatura russa dos meios editoriais. Ela continua aparecendo aqui e ali de uma forma mais discreta, tá? na imprensa, tá? Mas ela volta com toda a força a partir do momento que o Brasil se alinha com os aliados. Tem toda uma questão geopolítica que, claro, não dá para aprofundar aqui. O regime varguista ficou oscilando, né, de uma forma muito ambígua, né, entre o eixo e os aliados, até que, num certo momento, a partir de 42, né, o Brasil se encaminha para o lado dos aliados. Depois, como vocês sabem, vai mandar, inclusive, soldados, né, para a guerra. É o único país latino-americano que manda soldados. Boris Schneiderman, nosso personagem já mencionado, ele participou justamente, né, dessa campanha dos pracinhas. E aí, a partir do momento em que o Brasil se torna aliado da União Soviética, começa a ficar cada vez mais difícil, né, de proibir coisas ligadas à Rússia aqui, ao mesmo tempo em que o Brasil estava lutando, né, ao lado, no mesmo campo da União Soviética. Essa ambiguidade é que vai levar, em última medida, é um dos fatores que vai levar à dissolução, à crise, à debacle do próprio Estado Novo. Mas aí a literatura russa reaparece com toda a força. Tá?
44 foi o ano em que mais se publicou literatura russa no Brasil, tá? Até hoje. Entre o final de 43 e meados de 45, ou seja, em pouco menos de 2 anos, tá? Houve quase uma centena de traduções de textos russos no Brasil. A maior parte de literatura russa, tá? Muita coisa de história, muita coisa de filosofia russa, de pensamento russo, mas a maior parte de literatura russa mesmo. Tá? Isso dá uma média, praticamente 2 livros por semana, novos, tá? Para vocês terem uma ideia. É muito mais, tá, do que o que se publicou no Brasil nos últimos 15 anos, que é um período consensualmente entendido como um período de muito interesse e muita publicação de literatura russa por aqui. Tá? Então, nos últimos 15 anos, se publicou mais ou menos isso, 80 traduções de literatura russa, tá? E em menos de 2 no Brasil, nesse contexto, tá? No fim do Estado Novo, se publicou um volume similar. Então, vocês têm uma ideia da movimentação russófila que aconteceu nesse período, e aí, evidentemente, a tradução aparecia com muita força. Eu já vou ler alguns comentários sobre essa questão da tradução, tá? Porque o ritmo de publicações veio acompanhado de uma reflexão sobre a questão. Tá? Quer dizer, essas traduções não foram feitas no piloto automático somente, tá? Embora também tenham sido feitas. Tá? Havia uma preocupação, um debate jornalístico, um debate crítico sobre a necessidade de melhorias das traduções brasileiras de modo geral, mas do russo em particular. O russo apresentava um desafio muito considerável para a cultura brasileira, porque a literatura russa tinha um estatuto simbólico, àquela altura, similar ao que tinha a literatura francesa, a literatura inglesa, a literatura italiana, as literaturas de língua inglesa, enfim. Então vocês vejam que aqui há um clima de insatisfação em relação a isso. Nenhum desses críticos vai propor uma solução. Tem que ser dessa forma, temos que fazer desse meio, ou a tabela tem que ser essa, mas eles estão insatisfeitos com esse francês, com a forma prestada, como são feitas muitas dessas traduções. Há vários exemplos disso aqui, eu não vou ler todos para vocês, mas eu queria concluir apenas apontando para uma outra iniciativa editorial do período. Como eu falei, o Selzov abre a Era Vargas, e há uma outra iniciativa que fecha a Era Vargas, que é a coleção da José Olímpio, de Dostoiévski. Não sei quem aqui já encontrou essa coleção em sebos, uma coleção que era relativamente fácil de encontrar, uma coleção importantíssima, que começou exatamente nesse período, do finalzinho do Estado Novo, tá? E vai se estender até o começo dos anos 60, ou seja, ela passa por várias fases. Tá? A fase inicial dela é entre 44 e 45, justamente, tá? Portanto, a coleção do José Olímpio, de obras completas de Dostoiévski, tá? Ela é uma coleção que faz parte dessa onda de russofilia a que eu me referi durante o momento final do Estado Novo. Ela começou a ser planejada no final dos anos 30, começo dos anos 40, as origens dessa coleção não são muito claros, né? Mas, de qualquer forma, os livros começam a ser publicados em 44, 45. Tá? Depois, em fins dos anos 40, uma nova leva, nos anos 50, uma outra leva, ou de novas traduções, ou então de traduções que substituem, né, algumas das antigas. E no começo dos anos 60, aparecem traduções do Boris Schneiderman, justamente. Tá? O Boris, aí já começando a trabalhar na Universidade de São Paulo, ele substitui algumas das traduções originais, tá, da primeira fase da José Olímpio por traduções diretas, por exemplo, do Jogador. Tá? Então essa coleção é uma espécie de organismo, né, que vai se desenvolvendo ao longo de uma década e meia da história do Brasil, mas as origens dela estão justamente no final do Estado Novo e nesse contexto aqui de discussão, tá, política e cultural sobre as traduções. E é muito interessante como que essa coleção, que foi um evento cultural da maior importância, eu acho que é subestimado o papel
que ela teve, as pessoas falam, bom, enfim, a coleção da José Olímpio é muito bacana, mas essa foi a primeira coleção no Brasil de um autor estrangeiro. A primeira coleção, não apenas da José Olímpio, tá, mas a primeira coleção de obras, tá, de um autor estrangeiro. A José Olímpio e outras editoras tinham coleções de autores brasileiros, tá, mas coleções de autores estrangeiros, coleções significativas, foram a de Dostoiévski, da José Olímpio, tá, e a do Balzac, pela editora Globo, tá, e aí o Paulo Ronay é a figura fundamental. Então são duas coleções mais ou menos paralelas. A coleção de Dostoiévski é um pouquinho anterior, tá, a meu ver ela teve um impacto maior naquele contexto do que a coleção do Balzac, tá, talvez por ter sido feito pela editora mais importante do período. José Olímpio era a ponta de lança do que havia de mais significativo, tanto no campo dos textos sobre a realidade nacional brasileira, os ensaios, documentos brasileiros, enfim, coleções desse tipo, quanto da nova ficção, do novo romance brasileiro. José Olímpio era a grande editora nessas duas frentes, principalmente. E aí eu acho que o Dostoiévski tem um diálogo muito importante com esses vetores da José Olímpio. Acho que não dá tempo de comentar isso, talvez na sessão de perguntas, né? Mas a minha impressão é que o Dostoiévski, por que exatamente ele foi publicado ali pela José Olímpio? Tá? Porque vendia, claro, tá? Sem dúvida, os russos estão circulando, tá? Por causa da guerra e da política, há todo o interesse. Tá? Por questões políticas, também. Claro que a partir do momento em que se torna possível falar novamente de Rússia, existe uma demanda reprimida, que vai se materializar na publicação de um autor russo. Então a política e o mercado explicam em boa medida, mas a meu ver não tudo. Então eu proponho algumas hipóteses para o porquê de Dostoiévski ter sido precisamente ele o escolhido naquele contexto e precisamente pelo José Olímpio. Não me parece ocasional, que ele tenha sido escolhido exatamente por essa editora, com aquele perfil que ela tinha nesse momento. Mas não vou entrar nisso agora. Eu só queria rapidamente, e aí para encerrar, me deter nessa questão das traduções da José Olímpio. Por quê? Porque nesse contexto, evidentemente, a José Olímpio tinha que se apresentar como um produto significativo, senão seria um retrocesso, ainda mais para um empreendimento dessa magnitude. E o que a José Olímpio fez? Houve debates entre o José Olímpio e a Raquel de Queiroz, que foi uma das incentivadoras da coleção. Ela costuma aparecer como a pessoa que teve a ideia. Eu tendo a achar que ela foi, sem dúvida, uma figura importante, mas eu acho que houve outros autores ali. Eu tenho a impressão que o Brito Broca foi uma figura importante ali também. Nos bastidores, discretamente, como era do seu perfil, eu acho que ele foi uma figura de peso nesse projeto. Ele e outros autores. Mas então, eles discutiram muito a questão da tradução. E consta, isso aparece em memórias de pessoas que participaram do evento, que o José Olímpio estava muito preocupado com essa questão das traduções disponíveis de Dostoiévski. Então a ideia realmente era providenciar as melhores traduções possíveis, só que eles optaram, naquele momento inicial, por não fazer traduções diretas, porque não acharam a pessoa adequada para isso, ou o conjunto de pessoas adequadas. Então eles fizeram traduções indiretas, mas como que eles fizeram? Usando boas traduções como base, francesas, cotejadas depois com traduções alemãs, com traduções italianas, com traduções inclusive russas. Então a base da coleção da José Olímpio foi uma nova edição francesa, da Gallimard, feita entre fins da década de 20 e meados dos anos 30. Na própria França, vejam, havia uma demanda por novas traduções. Os franceses também estavam insatisfeitos, de modo geral, com aquelas primeiras traduções francesas a que eu me referi no começo aqui da minha intervenção. Então havia uma
reivindicação de novas traduções. O André Gide, por exemplo, foi um que insistiu muito nessa questão. É preciso que o Dostoiévski seja retraduzido na França, a literatura russa de modo geral, mas especialmente o Dostoiévski. E ele foi um dos patronos, digamos, dessa ideia. E a França realmente providenciou, meados da década de 30, houve uma coleção da Gallimard importante de Dostoiévski, e a José Olímpio, o que ela fez? Ela pegou essa coleção como base, e fez uma coisa muito interessante, que é deixar clara essa origem nos seus anúncios de lançamento. Nos anúncios e também nas entrevistas dadas, também nos press releases. Havia sempre uma insistência nessa fonte, na qualidade dessa primeira edição francesa, ou seja, nessa edição francesa que servia de base para o projeto da José Olímpio. Isso era uma coisa nova no país. Não sei em que medida isso era feito para outras traduções, mas no caso do russo é uma novidade absoluta, ou seja, se destacar qual que era a tradução que havia servido como a tradução original, digamos assim. E mais do que isso, os anúncios indicavam que essas traduções da José Olímpio tinham sido feitas a partir da Gallimard, mas também a partir cotejo com as melhores edições soviéticas, as novas edições soviéticas. Havia uma edição de Dostoiévski feita na União Soviética também no começo dos anos 30, uma nova edição de obras completas, muito mirrada, se a gente levar em consideração as edições de obras completas de outros autores como Tolstói ou como Pushkin. Dostoiévski era uma figura complexa dentro da cultura soviética, porque era um autor perturbador, certamente não era o tipo de modelo para a nova literatura soviética. Ele não podia ser totalmente eliminado da vida soviética, por mais eficientes que fossem os meios para isso, porque ele já era uma figura para lá de entranhada na cultura russa. Mas a cultura oficial soviética tratou de Dostoiévski com muitas reservas. Então, enquanto o Pushkin tinha edições com aquelas tiragens malucas soviéticas, 10 milhões de exemplares, as de Dostoiévski eram muito menores, com menos aparato crítico, distribuídas em menor escala. Dostoiévski aparecia menos em livros didáticos, por exemplo, ou seja, era um autor manuseado com cuidado. Essa edição soviética, com todas essas lacunas, ali do começo dos anos 30, também foi anunciada pela José Olímpio como uma edição utilizada para fazer um cotejo. Então, vejam como é muito interessante, e sintoma também desse estado de coisas, de necessidade de melhoria das traduções, que isso apareça, que o maquinário apareça exposto, como um fator de qualidade, como estímulo para que os leitores comprem aquelas traduções, porque, embora indiretas, elas têm essa origem mais refinada, essa origem melhor, qualidade melhor. Interessante é que, na crítica que se escreveu sobre a José Olímpio, ninguém fez ressalvas a esse ponto, ou seja, ao fato de que eram traduções indiretas, afinal de contas. A gente encontra críticos elogiando algumas eventuais traduções diretas por serem diretas, inclusive, por exemplo, as do Boris Schneiderman. O Boris Schneiderman, ele começa traduzindo exatamente nesse período, a vida literária do Boris, digamos, começa nessa época, exatamente nesse contexto. Ele contribui com os seus volumes de tradução para toda essa movimentação a que eu me referi. Em 1944 saem algumas traduções do Boris. A mais conhecida dela é a dos irmãos Karamazov, que ele traduz com pseudônimo. Ele traduz com o pseudônimo de Boris em russo, Salomonov. Boris Salomonov. O que é um pseudônimo de Araki, eu acho muito típico do Boris, o jogo que está envolvido nesse pseudônimo, que é um jogo de revelar e ao mesmo tempo de esconder. Porque Boris Salomonov é o primeiro nome dele,
né? E o patronímico dele, Boris Schneiderman, transformado em sobrenome. Vocês sabem que todo nome russo é composto por 3 partes: tem um primeiro nome, né? Tem um patronímico, nome do pai, né? E um sobrenome. Tá? No caso do Boris, é Boris Salomonovich Schneiderman. Tá? O pai dele, portanto, é o senhor Salomão. Tá? E o Boris transformou o Salomonovich, seu patronímico, em Salomonov. Ou seja, é um pseudônimo, mas que esconde na mesma medida que revela. Não é um pseudônimo integral. Eu acho, enfim, que esse jogo de se lançar para a história e ao mesmo tempo se esconder, ele é um movimento essencial da trajetória do Boris Schneiderman, mas esse é outro assunto. Em todo caso, foram traduções feitas para a editora VEC, do Rio de Janeiro, e essas edições tiveram um sucesso muito grande na imprensa, foram muito comentadas. O Boris, com a sua modéstia habitual, falava, não, algumas pessoas elogiaram, enfim, mas ele está sendo modesto. Realmente, houve muita repercussão dessas traduções, tá? Teve muita gente que saudou essas traduções, e principalmente nesses termos. Tá? Finalmente temos traduções diretas de Dostoiévski. Tá? Isso em paralelo com as edições da José Olímpio, tá? Que eram elogiadíssimas, elas foram saudadas como um dos maiores acontecimentos culturais da década. Tá? Falava-se de uma reintegração artística de Dostoiévski ao Brasil. Tá? Então eram termos realmente muito fortes, né, utilizados. Mas ninguém, nesses comentários inflamados, fez essa ressalva. Olha, são traduções indiretas e talvez, né, quem sabe, o ideal, né, fosse termos providenciado traduções do original. Ninguém fez isso. Né? Há algumas hipóteses, talvez para não se indispor como o principal editor da praça, que era José Olímpio. Talvez exista uma dose de compadrio, de cordialidade aí nessa história. Né? Talvez as pessoas achassem que o significado daquilo era tão grande, né, que era o caso de não chamar atenção para eventuais problemas. Tá? Pode ser também. E em algumas situações houve um deslocamento muito interessante dessa questão da tradução, tá, para as ilustrações. Tá? Por quê? Porque essa edição da José Olímpio, ela tinha não apenas o propósito de ser completa, porque ela não era um título um tanto enganoso, né, da editora, porque não havia, por exemplo, o Diário de um Escritor, que foi anunciado no projeto original da José Olímpio, mas nunca foi traduzido. Tá? Não havia uma série de textos curtos de Dostoiévski, não havia, enfim, correspondência. Tá? Não é isso, é uma boa edição de obras ficcionais reunidas, tá, de Dostoiévski, mas não é uma coleção de obras completas. Então, havia, além dessa, em todo caso, grandiosidade inédita para os padrões brasileiros, havia paratextos muito bons, do Otto Maria Carpo, né, do próprio Brito Broca, enfim. E havia, sobretudo, um conjunto de ilustrações espetaculares, que é, em geral, pelas quais a coleção é lembrada hoje em dia. Tá? Quando se fala nessa edição da José Olímpio, quase sempre a primeira coisa que vem à cabeça são as ilustrações, né, do Guild, enfim, do Leskoschek, né, uma série de ilustradores, mas principalmente as do Guild. Tá? Então, nessas resenhas da época, houve um deslocamento interessante, que foi dizer que aquelas ilustrações eram um ponto alto da coleção, que elas traduziam o Dostoiévski, né, de uma forma inédita no Brasil. Tá? Elas traduziam o Dostoiévski como até então ninguém tinha conseguido fazer no Brasil e poucas pessoas no mundo. É interessante como que essa coleção, os elogios se transferem para arena universal. Tá? Que coleção estrangeira, talvez de forma inédita, né? No Brasil nós temos uma série de ilustrações que podem ombrear e talvez até ultrapassar iniciativas similares feitas mundo afora. E essas ilustrações traduzem, né, o Dostoiévski melhor do que qualquer outra coisa. Então eu tenho a impressão que um pouco, né, dessa questão tradutória foi desviado para as ilustrações. Bom, gente, no geral era isso. Tá? Eu não vou me estender mais, porque acho que já passei
muito da hora, deu 1 hora mais ou menos, né, de apresentação, e seria importante deixar algum tempo para as questões de vocês. Então, muito obrigado novamente pelo convite e pela atenção. Bom, eu gostaria, em nome da PEGET, né, de todos os assistentes, agradecer muitíssimo a você, colega, porque, veja bem, a sua erudição, ela é sábia. E aí aquela névoa do começo, o russo, ele começou a se dissipar, e olha que as condições são precárias. Começou a se dissipar porque aguçou a curiosidade. Eu imagino que aqueles estudiosos da literatura, né, a tradução da literatura, tenham perguntas para você. E nós vamos então abrir essa sessão de perguntas, considerando que o colega, ele renovou, pelo menos para mim, nesta manhã, o sentido da palavra ilustração, porque realmente ele nos fez fazer um passeio por caminhos bem pouco conhecidos por mim, né? E imagino que aquelas pessoas que transitam mais dentro das temáticas da literatura tenham tido um proveito excepcional. Nós temos apenas um microfone funcionando, então a ideia é: quem deseja fazer perguntas ao professor Bruno, que por gentileza ou se aproxime da mesa e fale de modo audível, ou fale daí, do seu próprio lugar, de uma maneira que ele e todos os demais possam ouvir e entender. Está aberta a sessão de perguntas. Obrigada. Então, você falou que uma das escolas do Boris foi a imprensa, né? E na primeira era Vargas, na imprensa, nos jornais, tinha muita veiculação de literatura traduzida. E, ao mesmo tempo, também tinha a censura, né? A parte do movimento do encarceramento da imprensa. Eu queria saber se você tem algum conhecimento de algum jornal que foi censurado por causa da publicação da literatura russa. Bom, obrigado pela questão. Os jornais, eles estavam sob supervisão permanente. Inclusive, durante o Estado Novo, havia um órgão específico, que era o DIP, responsável precisamente pela fiscalização, censura dessas publicações. No caso de periódicos e de livros, há muitos exemplos de apreensão, de censura. Periódicos aqui, estão me vindo alguns periódicos anarquistas, enfim, não exatamente jornais da grande imprensa, digamos, mas no caso de livros, existe uma pesquisa bastante extensa feita nessa área por uma professora da USP, não só apenas ela, mas ela coordenou um projeto temático grande da FAPESP, que é a Maria Luísa Dutti Carneiro, justamente sobre esse tema das ideias e livros proibidos na era Vargas. Ela publicou muita coisa, ela e vários orientandos que trabalharam com esse projeto da FAPESP, sobretudo a partir de arquivos do DEOPS. O DEOPS, lá de São Paulo, o acervo do DEOPS está muito preservado e o acesso à consulta é muito fácil, tem uma boa catalogação, está no arquivo do Estado, arquivo público do Estado de São Paulo. Uma parte disso você pode pesquisar pela internet, inclusive, e lá há uma infinidade de prontuários de escritores, revistas, periódicos. Por exemplo, o prontuário do Selzoff, a editora que eu comentei aqui no começo dos anos 30, lá tem o prontuário da editora Selzoff, ou seja, os relatos de investigações policiais. Foi em um determinado momento um delegado e anotou uma briga que o ilustrador da coleção teria tido com o Selzoff, o ilustrador chamava-se Baryshnikov,
não sei se tem algum parentesco com o grande dançarino, né? Mas em que supostamente o tal do Baryshnikov estaria bêbado, né? Esse é o relato do policial. Isso gerou um problema dentro da editora, né? Mas e há uma carta inacreditável de um operário, tá? Denunciando o Selzov, tá? Uma carta de 2 páginas, tá? Escrevendo que para o excelentíssimo delegado, tá? Dizendo que esse senhor que se faz passar por russo, na verdade não é russo, é persa. O Selzov tinha nascido de fato, tá? Enfim, a família dele vinha, né, por alguma questão diplomática, uma coisa meio obscura, mas eles tinham nascido no território persa, né? E aí, do Irã, né? E aí, então o sujeito teve acesso a essa informação e dizia: o Selzov, ele diz que é russo, mas na verdade é persa, e isso caracteriza muito bem a falsidade desses demônios vermelhos, né, porque eles estão aqui para... Era nesse nível. E essa editora que diz que é de literatura russa, na verdade não é de literatura russa, isso é propaganda dos diabos comunistas, né, e vai por aí afora. Né? Então é uma denúncia de um operário, né? Vejam que a coisa é mais complicada do que a gente pode achar à primeira vista, em relação ao projeto do Selzov. Né? Então há várias editoras, praticamente todas essas editoras de literatura russa, né? a Unitas, enfim, a Pax, né? A própria Selzov. Houve uma série de editoras no começo dos anos 30 que publicaram bastante literatura russa, né? E todas elas têm seus prontuários, foram vítimas de algum tipo de intervenção policial. Agora, o que acontece no começo dos anos 30 é que há, como eu falei, uma oscilação, né? Muito ligada à política. Houve um momento ali por volta de 32, por exemplo, que houve um flerte do Getúlio com a União Soviética. Ele chegou, inclusive, a cogitar o estabelecimento de relações comerciais, diplomáticas e comerciais mais significativas, porque era um mercado muito vantajoso para o café brasileiro. Né? E aí tem todo um debate mal conhecido, mas ele teria sido demovido da ideia, né, pela sua entourage, pelo staff, mas ainda mais à direita. Né? Então a coisa não foi para frente. Mas durante esse tempo circulou nos jornais, circularam notícias favoráveis à União Soviética, enfim, a possibilidade de relações comerciais, o quanto que seria vantajoso para o Brasil. Né? Nessa época vai para a União Soviética, numa viagem, um jornalista muito interessante e hoje esquecido, chamado Jaime Adur da Câmara. Tá? O Jaime Adur tem uma peculiaridade, no caso russo, que é o seguinte: ele foi interlocutor do Lima Barreto. Tá? O Lima Barreto escreveu uma carta para ele, tá? Lima Barreto já no final da breve vida, tá? E o Jaime Adur era um jovem escritor, praticamente adolescente. E aí o Jaime Adur dá a entender que seria uma coisa estilo Rilke, enfim, conselhos, né, a um jovem poeta, teria escrito ao Lima Barreto em busca de conselho, o que fazer para ser um escritor. E o Lima Barreto, nessa resposta ao Jaime Adur, fez o seu famoso comentário, né, talvez seja o mais lembrado quando se fala na relação do Lima com os russos, que é o seguinte: né, ele sugeriu ao Jaime Adur da Câmara: leia sempre os russos. Tá? Se você quer ser um grande escritor, você leia sempre os russos, leia sobretudo Dostoiévski, e sobretudo Dostoiévski de Crime e Castigo e Recordações da Casa dos Mortos. Esse foi o conselho que o Lima Barreto deu ao Jaime Adur para ele se tornar um grande escritor. Isso no começo dos anos 20, tá? Final da década de 10, começo dos anos 20. Depois o Jaime Adur se tornou um russófilo, ele vai à União Soviética no comecinho dos anos 30, tá? Justamente nesse momento, né, que há um interesse pelo café brasileiro, ele publica um livro de viagens à Europa e que há, inclusive, né, um relato sobre a passagem dele pela União Soviética. Tá? Ou seja, isso circulou na imprensa, tá, com alguma facilidade naquele momento. Não se podia fundar uma sociedade comunista, tá, mas associação comunista, mas podia se fazer, por exemplo, uma associação de amigos da Rússia. Tá? A associação de amigos da Rússia houve no Brasil, tá, no comecinho dos anos 30, o Jaime Adur fazia parte
dessa associação, tá? Ela se comunicava com intelectuais soviéticos. Nesse período tem um autor que eu estou estudando, que é o Davi Vygotsky, primo do Lev Vygotsky, que acredito que a maioria conheça. O Davi Vygotsky foi o primeiro tradutor de literatura hispano-americana na União Soviética. Tá? Bom, ele traduzia de mais de 20 idiomas, tá? Todos do original, aliás, ele raramente usava Pastrotnik. Né? A exceção era o Uzbek. Tá? O Uzbek ele fez algumas traduções com interlineares, mas no geral ele fazia traduções diretas, e principalmente do espanhol e português. E ele se correspondia com esse pessoal todo da associação. Jorge Amado chegou a fazer parte dela em um momento, tá? Havia muita gente ligada, e essa associação existia, enfim. Tá? Tinha lá os seus agentes infiltrados, tem o prontuário no arquivo do Deópolis, que vai lá relatar, né, o que essas associações comentavam. Muitos desses prontuários têm uma nota inequívoca de decepção por parte do policial, porque às vezes russos falavam, né? E aí o policial anota meio desalentado, mas infelizmente não foi possível entender todo o conteúdo da reunião, porque ela foi feita em língua russa, né? Então havia esse pequeno inconveniente, né? Mas elas existiam de alguma medida. Depois de 35, principalmente de 37, a existência pública desses grupos se torna impossível. Tá? Então, o que acontece a partir de 37, né, é que não há grandes medidas de repressão a editoras, né, e intelectuais, russófilos, a partir de 37, 38, porque eles introjetam a barra pesada. Tá? Ou seja, eles mesmos, para usar um termo não muito acadêmico, colocam a viola no saco, né, e param de escrever sobre literatura russa. Tá? Então, o próprio Jaime Arthur da Câmara é um exemplo eloquente disso, porque ele esteve envolvido no começo da década de 30 nessa movimentação russófila, e aí quando chega a 37, tá, ele está escrevendo uma caderneta, que é uma espécie de bibliografia com vistas a fazer um livro sobre Tolstói. Tá? Tem um projeto de escrever um livro sobre Tolstói. Há vários projetos de intelectuais brasileiros para livros sobre literatura russa desse período. Tá? O Atos Damasceno, que é um escritor gaúcho nessa época, ele vai dar uma entrevista falando: estou reunindo materiais para escrever um livro sobre Dostoiévski. Então há várias iniciativas em andamento, não sei em que grau elas estavam, possivelmente muitas eram apenas projetos, tá, idealizados, mas enfim, existe um ambiente que provavelmente desembocaria em produtos editoriais, né, estudos críticos, monografias mais consistentes. E o Jaime Arthur é um desses. Então há uma caderneta em que ele faz o relato, enfim, a compilação bibliográfica para esse texto sobre Tolstói. Esse livro, essa cadernetinha está lá na casa de Rui Barbosa, no acervo do Jaime Arthur. E aí o que acontece? Vem o Estado Novo, em fins de 37, e ele escreve um artigo para Dom Casmurro, um periódico fundamental do período, que aliás publicou muita literatura russa, e ele escreve um artigo para o Dom Casmurro dizendo que ele tinha planejado uma bibliografia de Tolstói, mas que ele vai se recolher ao mato e não vai fazer isso. Então esse mato para mim é uma espécie de metáfora, né, da situação dos intelectuais russófilos do período, porque ele some de cena, né, e vai voltar no começo dos anos 40, muito discretamente, mas ele não produz nada nesse período, realmente. Outros intelectuais vão se engajar, né, no projeto varguista de várias maneiras. Bom, todos aqui sabem, né, que essa ditadura varguista é extremamente ambígua, né, complexa, tem um movimento que reprime, né, e outro que inclui na mesma medida. Né. Essa é uma medida extremamente ambivalente. Está aí o livro do Sérgio Miceli, né, e tantos outros sobre a questão dos intelectuais e das classes dirigentes do Brasil, tá, a incorporação dos intelectuais, inclusive os de esquerda, no aparato institucional da ditadura varguista. Então alguns vão, para trabalhar nesse aparato, vão não falar de temas russos, mas vão falar de temas brasileiros, por exemplo. O Valdemar Cavalcanti, que é um que nós vimos aqui muito rapidamente, criticando em 1945 a má qualidade
das traduções brasileiras do russo, é um que escreveu muito sobre literatura russa até 1935, tá? Depois ele para e vai escrever sobre temas brasileiros variados. Então ele continua produzindo, tá? Continua intelectual atuante, mas não na área russa. Mas mesmo nos piores momentos do Estado Novo, embora as traduções tenham praticamente sumido, vejam, em 1939, é um ano em que há apenas uma edição de literatura russa, e é uma edição da editora Globo de uma imigrada, tá? Que tem um livro, a Alla Rachmaninova, que tem um livro que é muito crítico em relação à União Soviética, bem na linha emigrada, né, que apresenta, enfim, a Rússia anterior como uma espécie de paraíso perdido, né, e a tempestade revolucionária que destruiu aquele mundo. Esse foi o único livro de um autor russo publicado em 1939. E, infelizmente, eu não trouxe aqui as estatísticas, mas existe uma série de traduções, desde o começo da década, em volume considerável. Tá? Tem 15 traduções no ano, 20 traduções no outro, aí chega em 35, isso paralisa, 37 despenca, em 39 há apenas uma. Tá? Então isso é muito palpável do ponto de vista do mercado editorial, tá? Mas no campo da crítica literária, aí é uma diferença importante, tá? Continua a haver publicação de textos críticos, principalmente sobre Dostoiévski. Tá? Então, se vocês pegarem Dom Casmurro, ali por volta de 1940, ou seja, no meio do Estado Novo, um período de muita vigilância política, tá? Há ensaios importantes, tá, sobre Dostoiévski, publicados por autores brasileiros, tá, publicados nessa revista. Tá? Ou seja, existe a sensação, e aí essa é uma das minhas hipóteses para explicar por que o Dostoiévski foi publicado pela José Olímpio, tá? De que o Dostoiévski, de alguma maneira, é um autor que atende todas as áreas, tá? Que atende todos os campos da cultura brasileira. Tá? Ele é mais ecumênico que outros. É preciso lembrar que o primeiro texto publicado, o primeiro livro publicado sobre literatura russa no Brasil foi publicado em 1935, tá? No ano do Levante Comunista, por um autor de direita, o Hamilton Nogueira. Tá? Ele publica um médico ligado ao Jackson de Figueiredo, enfim, ao Tristão de Ataíde, tá? Ao grupo da Ordem, do Centro Dom Vital e da revista A Ordem. Tá? Foi, portanto, um autor ligado a esse grupo, tá? Que publicou o primeiro livro sobre literatura russa no Brasil, chama-se Dostoiévski. Tá? Esse é o título. Vai ser o primeiro e único durante muito tempo, somente nos anos 60, com Boris Schneiderman, que a gente começa a ter novamente livros, tá, escritos por autores brasileiros, livros críticos. Houve muita tradução de crítica, né? Tem o Henri Troyat, tem o Levinson, enfim, uma série de autores franceses, ingleses e alemães que comentam literatura russa e que são traduzidos no Brasil. Tá? Então esse seria um outro capítulo interessante, comentar a tradução nessa época de crítica literária também, tá? Não apenas de literatura, mas também de crítica. Tá? Mas o Hamilton Nogueira era um autor de direita. Havia uma tradição no Brasil, tá? Da direita comentar Dostoiévski. Tá? Há uma série de ensaios importantes dos anos 20 de um autor chamado Vicente Licínio Cardoso, tá? Que foi um dos fundamentos, digamos, talvez não do Estado autoritário dos anos 30, mas de uma certa crítica à fraqueza da Primeira República, tá? Portanto, abrindo espaço, tá, para que um elogio a um Estado forte fosse feito. Tá? Esse autor, o Vicente Licínio Cardoso, ele escreveu sobre essa questão política brasileira, mas escreveu também muito sobre Dostoiévski. Tá? Uma série de ensaios em que ele compara o Brasil com a Rússia, tá? Estuda Dostoiévski, e, portanto, existe uma tradição brasileira importante, tá? Como, aliás, diga-se, continua existindo, né, gente? A neodireita brasileira, ela é muito ligada em Dostoiévski. Tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas uma série de autores que têm publicado no jornal, enfim, ou dado cursos online, variados, eles são leitores de literatura russa e sobretudo de Dostoiévski, que é o grande gênio antissocialista e depois reacionário. Ou seja, essa é
narrativa, né, feita e que, aliás, não é verídica. Você comentava que, num determinado momento, as traduções dos textos russos eram atravessadas pelo gosto francês, né? Então, você falava de adaptação e remontagem dos textos. E você chegou a falar, inclusive, das ilustrações preciosas das edições feitas pelo José Olímpio. Que outros tipos de paratextos essas traduções costumam apresentar? Claro, eu não quero ultrapassar o teu limite temporal, mas eu estou pensando mais naquelas traduções que você falava que foram realizadas nos últimos 15 anos. Recentemente. Bom, não, claro. No caso da José Olímpio, os paratextos foram também muito elogiados. Não na mesma medida das ilustrações, tá? Mas a tradição brasileira, principalmente aquela ligada à literatura russa, não era de trazer paratextos de qualidade, das edições locais, tá? Em geral eram comentários muito ligeiros, muito genéricos, muito clichê. Em alguns momentos havia relatos quase comoventes das dificuldades que os editores tinham tido para arrumar materiais para traduzir, né? Então, isso é uma coisa importante. A gente fica especulando muitas vezes sobre o significado, não é, de certos autores traduzidos, escolhidos, mas é preciso também ter em mente a extrema dificuldade que havia de materiais, de obtenção de materiais naquele período, e não só naquele período, né? E então muitas vezes era o que pintava por ali, né? O que alguém tinha na biblioteca pessoal. Não era por grandes elaborações teóricas ou críticas, ou na necessidade de se preencher uma lacuna no mercado brasileiro, era o que pintava, uma antologia estrangeira que aparecia ali. Então, vamos lá traduzir esses caras aqui e enfiar numa coletânea de contos, por exemplo, em meados dos anos 30, em 34, saiu uma antologia de contos russos, tá? E que tem um determinado autor, num certo ponto, em que os editores eles fazem uma pequena introdução para cada autor traduzido, e eles dizem candidamente: nós gostaríamos muito de dar mais dados sobre esse autor, mas a verdade é que nós não sabemos nada sobre ele. Nós não temos muita ideia, achamos isso aqui interessante, né? Mas não podemos explicar melhor de quem se trata, tá? Mesmo no Boris e o Haroldo e o Augusto, nos anos 60, eles dizem que foi uma dificuldade muito grande para conseguir, né, certos textos do Hliebnikov, por exemplo. O pessoal mais jovem que está aqui já quase nasceu no mundo da internet, né, não tem a dimensão, né, do que era ter acesso a textos. Parece que foi na Idade Média, mas foi há 15 anos isso, né, basicamente. Né, você não acha o texto, a não ser que você viaje, ou que um amigo abnegado copie a coisa e te mande do exterior. Você já viu uma dificuldade muito grande. E o Hliebnikov foi um custo para eles acharem em São Paulo, né, no começo dos anos 60, para acharem poemas de uma série daqueles autores, né. Então tem toda essa questão também que tem que ser levada em consideração. E a coleção da José Olímpio, ela vinha sempre com paratextos para cada obra, né, por autores ou de alguma consagração, né, ou então autores novos, mas críticos novos, mas que já haviam granjeado algum tipo de reputação. Às vezes eram os tradutores. No caso das traduções, da tradução de um jogador, por exemplo, da primeira fase da José Olímpio, o tradutor era o Costa Neves. Um nome quase esquecido hoje, mas traduziu muita coisa nos anos 30 e 40. Tá? E o Costa Neves escreveu também, o prefácio, tá, dessa introdução crítica a essa edição. Então, o Carpeaux certamente foi uma figura muito importante aí. O Carpeaux ele escreve, quando chega ao Brasil, uma série de textos, para o Correio da Manhã principalmente, mas não só, né? Ele escreve uma série de textos muito variados sobre literatura russa, né? com certamente uma
uma amplitude de fôlego e uma escolha de autores e temas inédita no Brasil. Tá? O Carpo, enfim, eu estive envolvido recentemente numa polêmica a respeito do Carpo, porque um desses textos publicados por ele sobre o Lieskov, tá? Nessa fase inicial, é em boa medida uma cópia, enfim, uma paráfrase do narrador, do Walter Benjamin, tá? E isso deu uma certa querela pela imprensa, tá? Mas seja qual for a avaliação que a gente faça, tá? nesse episódio, é indubitável que o Carpo era um homem de muitas leituras, tá? Com conhecimento de temas e de autores, no caso russos, para ficar só nesse ramo, muito maior do que o que se tinha no Brasil da época. Tá? Talvez seja um crítico um pouco... Não se pode superestimar o Carpo, a meu ver. Tá? Tem muita coisa ali que ele está copiando, tem muita coisa que ele está escrevendo de memória, tem muita coisa que ele chuta, tá? Inclusive sobre literatura russa. Tá? Ele comete alguns erros graves, que são erros de desconhecimento mesmo. Tá? Então tudo isso faz parte, né, de qualquer crítico, qualquer escritor, inclusive, né, figuras de muito mérito, como é o caso do Carpo, mas o ponto é que não dá para, meu ver, né, ler o Carpo como uma espécie de divindade, tá? Como talvez ele tenha se tornado, inclusive por esses círculos da neodireita que são adeptos de Dostoiévski. Mas enfim, o Carpo, ele estreou no Brasil com muitos textos sobre literatura russa e a participação dele na José Olímpia conferia para a editora um prestígio adicional, tá, da edição, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, no caso do Brasil, recentemente, o que tem acontecido é que surgiu uma geração nova e muito talentosa de tradutores e também de críticos literários voltados à literatura russa. Nós temos, eu acho que finalmente conseguimos formar uma geração nova, tá, de tradutores que evidentemente parte do Boris Schneiderman, mas o Boris é a referência, tá, de todos eles e todos darão seu toque pessoal, tá, a essa tradição. É sem dúvida o que nós temos no Brasil de melhor na área de literatura russa é o campo da tradução. Tá? Eu acho superior à média ensaística que nós temos. O nosso padrão crítico, eu acho ainda que é inferior, né, ao que se faz lá fora, mas não no campo da tradução. Tá? A gente tem, então, um nível interessante, tem um pessoal aí na casa dos 30 anos, né, 40, alguns até mais jovens do que isso, que estão traduzindo muito bem, né, literatura russa, e eles são, em boa medida, o motor, tá, desse fenômeno, tá, de tradução de literatura russa nos últimos anos. Claro que aí algumas traduções do Boris foram reaproveitadas, né? O Boris tinha um procedimento muito interessante, o Walter pode falar isso muito melhor do que eu, mas de revisar, né, as traduções antigas, e cada revisão era, na verdade, uma nova tradução. Tá? Um processo extremamente complicado, né, complexo. Para quem já fez revisão, às vezes é mais difícil, né, do que fazer uma tradução nova, mas o Boris era muito minucioso, e isso era praticamente um gênero à parte para ele. O Boris não traduziu nada novo, ou quase nada novo, a partir dos anos 80. Ou seja, o conjunto que a gente tem de traduções do Boris, elas foram feitas, em linhas gerais, entre 57 e 58, e o comecinho da década de 80. Tá? Depois, fez uma coisa aqui, outra ali. Ele recentemente tinha voltado, muito interessante, a traduzir poesia junto com a Jerusa, tá? E não só junto com a Jerusa, mas ele chegou a fazer Jerusa, enfim, para quem não conhece, Jerusa Pires Ferreira, grande pesquisadora, professora na área de semiótica, tá? E ela e o Boris são casados, eram casados, e então a Jerusa incluiu em alguns textos recentes dela, algumas pequenas traduções de poesia, feitas, até onde eu entendi, apenas pelo Boris. Não sei se me engano aqui, mas talvez seja o primeiro caso, né, e único, de traduções de poesia feitas
exclusivamente por ele, com alguma colaboração da Jerusa. Ela pode me corrigir, dizer depois em que medida que ela participou. Mas, em geral, as traduções de poesia, o Borges dizia, eu não faço sozinho. Fazia com o Haroldo, com o Augusto, com o Nelson Ascher, enfim, com outros tradutores. Mas ele vinha escrevendo, traduzindo muito pontualmente, recentemente. Mas, de modo geral, o corpo de traduções dele está fechado entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 80. E desde então ele vai revisar traduções. É isso que ele faz de lá para cá. É quando ele se aposenta, aliás, na USP, se aposenta no começo dos anos 80, e aí ele deu a entender em várias entrevistas, inclusive, enfim, a melhor entrevista de todas, eu não falo isso porque o Walter, que está aqui, me convidou, mas o Walter tem uma entrevista histórica com o Boris, de 70, quantas páginas tem aquilo? 80 páginas, enfim, é um livro, na verdade, E aí o Boris ali e em outros lugares, ele comenta como que essas primeiras traduções, na verdade, o tinham deixado muito insatisfeito, inclusive essas assinadas com o próprio nome, e que agora, então, ele ia dedicar o resto da vida a rever essas traduções. Então, algumas foram reaproveitadas pelas editoras atuais, principalmente a 34, e nesse caso alguns paratextos do Boris também foram aproveitados e ele escreveu outros também. A produção crítica ele não deixou de fazer em momento nenhum. O Boris talvez tenha sido um dos críticos mais longevos do Brasil, ele era o mais longevo, sem dúvida, quando morreu em maio do ano passado. O Boris publicava na imprensa de forma praticamente ininterrupta desde dezembro de 1956. Então, mais do que ele, talvez o John Milton, aliás, me lembrou isso uma vez em uma conversa, a Bárbara Eliodora. Essa Bárbara Eliodora começou a publicar em algum momento dos anos 40, mas ela morreu antes do Boris. Depois da morte da Bárbara Eliodora, o Boris era o crítico mais longevo atuante. O Antônio Cândido começou antes na imprensa, falamos aqui da brincadeira com o Fabrício Antunes, mas o Antônio Cândido não tem publicado regularmente há muito tempo. Então, o Boris continuou fazendo crítica de rodapé mesmo. Crítica de rodapé até praticamente morrer. E aí escreveu alguns paratextos para essas novas traduções de literatura russa. Mas então, enfim, existe uma movimentação muito interessante, tradutória e crítica. Ela é mais localizada em São Paulo por conta do curso de russo, da USP, que é um eixo desse processo, mas que não se limita de modo nenhum a ele. Tem gente no Rio de Janeiro, bom, 2 dos maiores tradutores do russo estão lá, aliás, o Paulo Bezerra e o Rubens Figueiredo, eles moram no Rio de Janeiro. A Federal Fluminense agora criou uma cadeira de russo, que é ministrada pela Ekaterina Volkova, que é uma ex-aluna nossa. A URGS também ampliou o seu quadro, havia lá a professora Tamira Castro, e agora tem a Denise Salles, também egressa do nosso programa. Então, existe uma ampliação nacional desse fenômeno e que é realmente muito interessante. Muito obrigada pela palestra. Eu fico contente de saber que um livro que um estudante recentemente deu de presente para mim, de Boris Schneiderman, Memórias de Subsolo de Dostoiévski, não tem os acréscimos das traduções anteriores. Não? Okay. Fico também surpreendida que na América Latina toda a literatura russa se leu em tradução. Em Colômbia foi o mesmo caso, lemos a Memória em francês ou em tradução indireta do francês, nunca de russo. Há uns anos, na Universidade de Antioquia, onde eu trabalho, acho que foi 2012, houve uma celebração de Pushkin. Se fez um busto e o convidado principal foi Rubem Darío Flores, tradutor direito de Pushkin, de russo para espanhol. Não é comum em Colômbia
fazer uma cerimônia para um tradutor. O tradutor é muito mais visível em Brasil. Mas eu queria perguntar algo sobre os críticos que você mencionou. Eu não conheço Carlos Lacerda, Valdemar Cavalcante. Eles conheciam a língua russa? Nenhum desses críticos conhecia o russo. Né? O que eles estão fazendo ali naquele momento é simplesmente chamar a atenção para esse problema. O Moacir Werneck de Castro, por exemplo, ele publica uma tradução a partir do francês, né, da Flauta de Vértebra do Mayakovsky, na revista Acadêmica, em 1943, né, e ele escreve um texto inicial razoavelmente grande para lamentar o fato de não saber russo, né, e ter feito aquela tradução a partir do francês. Ele diz, olha, enfim, tentei fazer o melhor possível, né, me cerquei de uma tradução francesa que parece adequada, né, mas isso é o que de melhor pode ser feito nesse momento. Tá? Ou seja, há um limite nessa época, né, da atuação desses críticos, porque realmente nenhum deles sabia. Tá? Nenhum crítico no Brasil foi saber. Ou seja, o Boris Schneider, ele é uma figura, não quero que mitificar de nenhuma maneira o Boris, né? mas ele é uma figura ímpar no contexto latino-americano, porque ele foi o único que reuniu a atividade de tradutor, tá? A atividade de difusão cultural através do jornalismo, por exemplo, a atividade de scholar, ou seja, o Boris estava na universidade, tá? Que, enfim, ensino não é mérito para ninguém, né? Mas que traz uma dimensão que, no caso de uma literatura como a russa, é importante. Tá? Ou seja, em outros contextos, houve, desde muito cedo, um aparato acadêmico que ajudou filologicamente, do ponto de vista da tradução mesmo, nesses processos de circulação da literatura russa. Tá? Ou seja, há uma eslavística profissional, digamos, no Japão, por exemplo. A literatura russa chega em 1886, 87, igual no Brasil. Tá? Começa a circular em traduções francesas, em traduções inglesas. Tá? Logo depois, no Japão, há cursos universitários de russo. Tá? E há críticos importantes, tá, que vão escrever sobre literatura russa com conhecimento, tendo estudado em cursos de russo. Tá? A América Latina, talvez, tenha sido a região mais retardatária nesse sentido. Tá? Ou seja, no aparecimento de uma russística profissional, tá, que é um elemento importante nesse processo todo. Então, o Boris, ele tem esse significado grande também por isso. O Boris esteve na universidade, né, ele orientou teses sobre o assunto, ele percorreu, né, todas as etapas do caminho acadêmico, tá? E foi, não apenas isso, ele foi responsável no Brasil pela, talvez não introdução, mas pela circulação de autores teóricos fundamentais, formalismo russo, enfim, Partin, tá? Uma série desses autores, Lotman, tá? Tiveram na atuação do Boris, uma parcela importante da sua presença brasileira. Então, o Boris foi a única figura na América Latina, salvo engano, também não conheço a fundo todos os países, mas na Argentina, por exemplo, o equivalente do Boris, uma grande tradutora, que é a Irina Bogdashevskaya, ela traduziu extensamente, tá? Mas ela não teve essa inserção universitária, e até onde eu sei, também não tanto na imprensa. Tá? Foi uma grande tradutora, mas ficou nesse mundo apenas da tradução. Tá? Em cada país latino-americano, em geral, há um, né, tradutor. Você falou do Flores, né, na Colômbia, é um exemplo. O Uruguai também teve uma figura dessas, enfim, a Venezuela, o México, tá, teve mais de um caso, mas me parece que no Brasil, no começo dos anos 60, o Boris foi realmente um intermediário diferenciado em relação a esse panorama. Talvez seja a única figura que a gente possa efetivamente comparar, né, colocar em perspectiva com outras grandes figuras, né, de scholars e tradutores equivalentes no plano internacional. Ok, então
nós temos mais uma pergunta e eu gostaria de dizer aos demais que, embora seja um prazer ouvir o nosso colega, nós temos que entender que nós temos um corpo físico, né? E uma mente que está ali já começando a precisar de descanso. Então, nós vamos dar a palavra a esse nosso colega para que ele faça a sua pergunta e, na sequência, se vocês permitirem, nós iremos encerrar. Sobre o caminho inverso que você me perguntou, por coincidência, ontem mesmo recebi de uma tradutora russa, a Helena, me fugiu agora o sobrenome dela, Helena alguma coisa. Ela é uma tradutora, se apresentou como uma tradutora do Jorge Amado recentemente, né? Sabem que há um fascínio pelo Jorge Amado na Rússia desde o período soviético. Ele foi o grande autor traduzido, né, da União Soviética e na Rússia de modo geral até a chegada do Paulo Coelho. Paulo Coelho substituiu o Jorge Amado, né? Nós éramos felizes e estávamos bem representados e não sabíamos, mas ela se apresentou justamente como trabalho crítico, né? Não olhei em detalhe, portanto não sei se é uma tese ou é um livro que ela escreveu, sobre a recepção do Jorge Amado na União Soviética. Há uma aluna lá da USP, agora, a Marina Darmaros, que está trabalhando com isso também, né? Um trabalho sobre o Jorge Amado na União Soviética. Houve uma aluna da Unicamp, do IEL Unicamp, que fez, Andréia de Barros, que fez uma tese sobre Machado de Assis na Rússia. Tá? Essa tese foi defendida há alguns anos, então suponho que já deva estar disponível no banco de teses do IEL Unicamp. Tá? Andréia de Barros é o nome dela, mas, enfim, existe uma tradição de tradução de literatura, digamos, hispano-americana, tá, na União Soviética, a partir de um projeto coordenado pelo Gorky, tá, no finalzinho da década de 10, ou seja, logo a partir da Revolução, tá, que chamava-se Всемирная literatura, ou seja, a literatura universal. Tá. Esse foi um projeto de tradução em imensa escala. Tá. A ideia era traduzir, eles diziam tudo, basicamente tudo o que tinha sido feito em todas as culturas, em todos os países. Tá? E esse projeto ele é considerado normalmente o início, digamos, da tradução soviética, do esquema de tradução soviético, do aparato soviético. Diga-se que houve coisas interessantíssimas do ponto de vista da reflexão sobre a tradução na União Soviética, interessantíssimas. Tá? Claro que praticamente nada está traduzido disso. Tá? E agora, nessa movimentação a que eu me referi, em congresso, há vários scholars, tá, ocidentais que estão descobrindo esse mundo e estão completamente fascinados. Tá? Porque, por exemplo, lá nos anos 40, no auto-stalinismo, há uma série de livros, de trabalhos muito interessantes, tá, produzidos sobre tradução, sobre teoria da tradução, tá, dentro da União Soviética. Isso se explica em alguma medida pela dimensão desse fenômeno, mas também pelo fato de que a tradução era considerada menos ideológica, digamos. Tá? Você não está traduzindo o seu texto, tá? Você está traduzindo a Divina Comédia. Tá? Então, tá? O proletariado russo precisa de acesso à grande cultura universal, né? Vamos traduzir Shakespeare, vamos traduzir Dante, e bota lá o Mikhail Lazinski, que foi um tradutor extraordinário soviético, o maior tradutor de Dante na Rússia, que fez verdadeiros milagres, né, com o texto, e ele publicou uma tradução famosa da Divina Comédia num contexto político extremamente complicado, para dizer o mínimo, em que ele, se fosse escrever poesia original, provavelmente, certamente, não teria conseguido publicar. Então é muito comum entender a tradução na União Soviética, né, e o grau de sofisticação a que ela chegou também porque ela incorporou muito desse talento literário russo, brilhante tradição literária russa, para o campo da tradução, menos politicamente visado. Mas então, esse projeto do Gorky, da Всемирная literatura, ele, entre outras coisas, deu de comer a boa parte dos escritores, os meios intelectuais
russos depois da Revolução, durante a Guerra Civil. Ali o pessoal, enfim, era cupom de racionamento. Tinha gente morrendo de fome, não tinha aquecimento. As condições eram extremamente precárias. É bom lembrar que todas essas coisas brilhantes do formalismo russo, por exemplo, foram produzidas na Petrogrado enregelada de 1919, com cupons de racionamento que muitas vezes o sujeito calculava quantas calorias ele gastava para ir de casa até o lugar onde ele descontava o cupom, e a caloria da comida que era servida lá. Muitas vezes não valia a pena, então era melhor ficar em casa mesmo, para não ir. Então, esses caras todos, o Pinianov, o Brauchkovsky, o Reichenbach, eles estão produzindo nessas condições. E aí, o Göring se saiu com essa iniciativa, entre outras, fala muito a favor do Göring, na verdade, que era basicamente para produzir traduções para o proletariado russo, mas também soviético, mas também era para dar trabalho, dar serviço, dar de comer para literatos, para escritores, para tradutores. Então há um aumento muito significativo da atividade de tradutor, e nesse projeto da Vicienir na literatura há uma série de autores, enfim, de toda a América Latina, que estão contemplados. Alguns foram traduzidos nesse momento, outros não. E esse personagem que eu estudei, o Davi Vygotsky, ele traduziu poesia brasileira, traduziu Mário de Andrade, por exemplo, alguma coisa foi publicada na União Soviética, outra não, traduziu vários autores argentinos, autores mexicanos, enfim, Argentina e México eram países de predileção do Estado soviético, porque a Argentina era tida como, enfim, o país mais relevante culturalmente na região, e o México era entendido como um lugar estratégico porque era para onde iam principalmente imigrantes da Espanha republicana, isso depois da Guerra Civil. Então, muita migração espanhola para o México, claro, também para a Argentina, mas sobretudo para o México. O México também tinha tido sua revolução, então havia uma possibilidade de algum tipo de afinidade, estabelecer pontes, afinidades ideológicas, e então ele traduz esses autores, mas sempre a partir de uma iniciativa estatal. Agora, dentro dessa iniciativa estatal, há uma margem de manobra, alguma liberdade para a tradução, ou seja, a tradução é um campo muito interessante na União Soviética, porque ela tem, exatamente por esse semi-anonimato, do tradutor, ou essa desideologização do processo, ela tem uma possibilidade de manobra maior. Então, alguns autores brasileiros modernistas, decadentes, de acordo com o léxico soviético, eles foram traduzidos da União Soviética nesse momento, foram traduzidos nos anos 60, que é quando acontece a verdadeira onda de traduções de literatura russa, pós-Cuba, basicamente. O contexto pós-Cuba, ele funda cursos de russo no Brasil, por exemplo, na Universidade de São Paulo. Estamos num raro período entre regimes autoritários aqui no Brasil, então há vários institutos de amizade Brasil-União Soviética, de São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Salvador, Recife, e há cursos de russo criados, inclusive esse da USP, começo dos anos 60. Então aí há uma série de iniciativas pelo mundo, pós-Revolução Cubana e pós-Sputnik também. A maioria dos cursos no mundo anglo-saxão de russo ou são criados, não são criados, mas são fortalecidos por causa do nosso querido satélite, simpaticíssimo satélite que começa a piar lá no espaço a partir de 1957. Então, cria-se cursos de russo aqui, e depois de Cuba, cria-se incentivos para a tradução de literatura latino-americana na União Soviética. Então, traduz-se muito Jorge Amado, traduz-se muito Machado de Assis. Há realmente um processo bastante intenso e tiragens altíssimas desses livros, como tudo que se fazia lá, e há uma geração de tradutores, a Vera Kuteyshikova, a Ina Tinianova, filha do Yuri Tinianov, teórico formalista russo. Ela traduziu a literatura brasileira na União Soviética, um grupo de hispanistas
tá? Principalmente em Moscou, nos anos 60, nos anos 20 e 30, mais concentrados em Leningrado. Tá? Nos anos 60, são mais de Moscou, que vão traduzir muita literatura brasileira. Tá? Agora, a repercussão social disso enfim, o Brasil tem aí entra essas questões de imagens nacionais e tudo, o Brasil tem uma imagem extremamente estereotipada, tá? e paradisíaca para os russos. Então, é difícil quebrar, né, essa barreira com autores como o próprio Machado, que teve algumas traduções boas, mas tem uma circulação, eu diria, somente universitária, em nichos universitários. Eu gostaria de agradecer ao professor, até mesmo pela sua disposição, né? E também gostaria de dizer o seguinte: a PEGET, ela está de parabéns com o convite que foi formulado pelos nossos colegas ao professor Bruno. A professora Andréa Guerini, no começo do nosso encontro de hoje, ela falou assim para mim: Ádia, não esqueça de mencionar que a aula inaugural número 1 da PEGET contou com a presença do professor Boris Schneiderman, né? E agora eu termino dizendo para vocês o seguinte: a aula número 26 da PEGET conta com a presença do professor Bruno Gomide. Eu estou encantada, muito obrigada, agradeço a presença dos nossos doutorandos, dos nossos mestrandos, daqueles professores que também puderam se desobrigar das suas demais atividades para nos prestigiar, como Lucile, Marta, o nosso queridíssimo, você não sabe quanto você é amado por mim, professor Walter, né? Professora Andréia, que foram os organizadores desse grande encontro com o professor Bruno, assim como os nossos 2 pós-doutorandos, o nosso professor Gili. Muito obrigada a presença de todos e parabéns a todos nós pelo que nós ouvimos aqui e pelo que fica, né? Pelo o que as suas mensagens, as suas ideias nesta grande aula suscitaram em cada um de nós. Muito obrigada e boa tarde para todos.